Então, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a Humberto de Campos. E o nosso estudo de hoje, então, é Laços Invisíveis Compreendendo a Obsessão. Como vocês viram, deu uma caída ali, a gente está com uma instabilidade aqui na rede. Então, se cair de novo, a gente segue, mas eu não vou conseguir projetar. Quando a gente pensa em laço, o que vem na cabeça, assim, é algo bonito, né? Quando a gente vai amarrar o calçado, a gente faz um laço. Arrumar o cabelo, fazer um laço de fita, né? Ficar bonito, um top no cabelo. Vai fazer um presente, a gente embala bonito, faz um laço de fita, né? Algo que é bonito e que também é fácil da gente soltar depois. Então, o laço, ele é muito diferente de um nó. O nó é algo que a gente amarra forte e que a gente pretende que não solte, que fique bem preso, né? Então, essa comparação, né, vamos usar como uma metáfora de laço e nó para a gente entender a obsessão, ela é bem pertinente. Porque o processo obsessivo, quando ele se inicia, muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está mergulhado nesse processo obsessivo. E muitas atitudes, muitas coisas que nós fazemos ou que a gente vivencia, a gente confunde algo que é ruim com algo que é bom. Então, um exemplo, uma pessoa muito ciumenta, que quer prender a outra, alegando que aquilo é cuidado. É porque ela ama muito, por isso que ela tem aqueles ciúmes. E aqueles ciúmes ela quer dar o nome de cuidado. Então, parece bonito, parece um laço bonito, e na verdade é um nó que amarra e que prende a pessoa, fazendo com que ela faça só o que eu quero, né? Que ela frequente só os lugares que eu quero, né? Então, é nesse sentido desses laços que nos amarram, que nos prendem, que a gente vai conduzir para conseguir entender o que é o processo obsessivo, né? Por que estamos aqui? O que a gente veio buscar? Né? Que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, o que são esses laços, né? Esses laços invisíveis? Então, são vínculos sutis que moldam o comportamento, moldam as emoções, sem que eles apareçam claramente. Então, como o exemplo que eu dei dos ciúmes. Às vezes, alguém que está do nosso lado diz, mas está demais, tu não pode fazer nada, tu não pode ir em lugar nenhum, fulano não deixa, fulana fica braba. E aí a gente diz, não, mas é que ele é assim mesmo, que ele gosta muito de mim, ele acha que os outros vão fazer alguma coisa, né? E a gente não se percebe que aquilo ali está se tornando algo ruim, algo prisioneiro, algo que na modernidade a gente fala relacionamentos tóxicos, né? Então, outra coisa que a gente vê no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta é quando a gente dorme e acorda pensando numa pessoa, né? Então, às vezes a gente teve um desgaste no trabalho, ou na faculdade, ou no nosso ciclo de amigos, ou com um vizinho, ou com um familiar, e a gente dorme e acorda pensando na pessoa. Dorme e acorda pensando na pessoa. E no nosso pensamento a gente faz de tudo, fala tudo para a pessoa, até esgana a pessoa. E a gente não se dá conta que isso a gente está criando essas amarras, esses laços, e nos prendendo, nos amarrando. Então, é quando a gente fica preso num pensamento negativo. E às vezes é muito difícil a gente conseguir se soltar de um pensamento negativo, de uma situação que nos aconteceu. Tem gente que fica brabo 5 minutos. Tem gente que fica brabo 5 horas. Tem gente que fica brabo 5 anos. Então, a gente vê que muitos relacionamentos se acabam, né, sejam de amizades ou um relacionamento mesmo de casamento, de parentesco entre pais, entre pai e filho, que se terminam justamente porque a gente alimenta aquele sentimento, a gente não põe para fora, a gente não tenta esclarecer, a gente fica preso naquilo e na nossa imaginação a gente cria um mundo inteiro, né? Então, fica preso nisso, criando aquele laço que se iniciou, começa a virar aquela amarra, aquele nó forte que aperta e que acaba nos fazendo muito mal. Mal a nós e mal a quem convive com a gente. Também acontece quando a gente tem um desgaste, quando a gente conversa com alguém. Então, é comum, às vezes, se a gente tem um colega de trabalho, um amigo, né, um colega na faculdade, um vizinho, em que alguém diz assim, eu não sei como é que tu conversa com fulano. Fulano é um chato.
E tu diz assim, ele é um pouco, mas ele é legal, né? Eu entendo a frustração, eu entendo a chatice. E o outro diz, mas para mim não dá, eu não aguento. Eu só de conversar com fulano, eu já saio depressiva. Eu chego em casa e tenho vontade de chorar. Então, tem pessoas que entram nessa vibração, nessa sintonia, quando conversam com alguém, e tem gente que consegue ficar acima. É comum. Talvez já tenha acontecido com muitos de vocês. Eu não vou visitar fulano. Por quê? Porque eu saio de lá depressivo. Eu saio de lá com raiva. Fulano reclama o tempo inteiro. Fulano se queixa o tempo inteiro. Se eu digo que eu tenho uma dor no joelho, ele diz que nele dói a perna inteira, né? Então, são relações, são convívios, às vezes, difíceis que a gente tem. E, às vezes, a gente nem consegue estabelecer diálogo, conversa, porque a gente entra naquela faixa vibratória, naquela sintonia, e a gente acaba se sentindo mal, e a gente acaba evitando. E, às vezes, a gente nem evita, a gente continua fazendo e não se dá conta de que aquilo está causando um mal para nós. Então, num ambiente de trabalho, aquele colega que vive reclamando, às vezes a empresa é boa, né? Porque todo lugar tem os seus benefícios e os seus malefícios, né? Eu digo assim, todos nós somos um pouco chato também. E a gente acha que a gente é muito legal. Mas para alguém a gente é chato. Para alguém a gente é insuportável. E às vezes no ambiente de trabalho tem aquele colega que vive reclamando. Porque a empresa não dá isso, porque a empresa do fulano dá. Porque aqui é até tal hora, na empresa do fulano é menos. Né? Está sempre reclamando. E se a gente não se dá conta, quando a gente vê, a gente está reclamando junto. É mesmo, é uma porcaria. Aqui é ruim, aqui não dá. Lá é melhor. E ao invés da gente pensar e dizer assim, não, aqui não é igual, mas tem as suas coisas boas, tem as suas qualidades, né? Tem coisa que não é tão boa, mas tem coisa que é muito boa, e tem lugar que é muito pior que esse. Porque muito pior do que isso aqui era se eu não tivesse nada. E quando a gente consegue se dar conta disso, a gente consegue melhorar essa sintonia que a gente entra. E por que eu estou falando nessa sintonia? Né? Por que eu falo que a gente sintoniza? Que a gente entra na frequência do outro e quando a gente vê, a gente está reclamando, a gente está se queixando, a gente está chorando junto. Porque existe uma lei que governa todos nós, que é uma lei de afinidade, em que o semelhante atrai semelhante. Na física, né, na ciência, quando a gente estudou lá no colégio, a gente viu que cargas negativas se atraem com cargas positivas. Então, os opostos se atraem. Mas na nossa vida de relação, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Então, se eu gosto de rock, eu não vou sair com o Bartô que gosta de ouvir funk. Não vai dar. Imagina o Bartô no baile funk. Não vai dar conexão, não vai dar liga. Não gosto disso aí, eu gosto de rock. Ou então, assim, eu gosto de pagode. Aí ele me convida para ir no CTG. Nada a ver. Eu não gosto, não tenho afinidade, a gente não tem nem conversa. A gente nem consegue estabelecer diálogo, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia. A gente convive com várias pessoas. Tem aquelas que a gente tem mais afinidade e aquelas que a gente tem menos afinidade. E isso acontece dentro da família. Né? Eu tenho mais afinidade com o pai, eu tenho mais afinidade com a mãe, eu não tenho nenhuma afinidade com o meu irmão, mas me dou super bem com o meu colega do trabalho. Parece que é ele que é meu irmão, parece que a gente vive junto há milênios. Né? Porque são as afinidades, são os semelhantes se atraindo. Né? Então, pensamentos, sentimentos, eles atraem pessoas, assim como vão atrair experiências, em frequência vibracional que seja compatível. Então, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente, a gente monta um campo vibracional ao nosso redor. E essa frequência que a gente emite, ela vai se conectar a uma frequência semelhante. Se vocês querem escutar a Rádio Gaúcha, vocês não podem sintonizar na 102.3, porque daí vocês vão pegar a Rádio 102.3, antiga Ipanema, Itapema, isso. Precisa sintonizar lá na 90 e poucos, que é a Rádio Gaúcha. É a mesma coisa. Se eu quero estar bem, eu preciso sintonizar bem, manter meus pensamentos organizados, que assim eu vou atrair ao meu redor pessoas com a mesma vibração em situações parecidas. Então, se eu vivo de frequência de medo,
de pessimismo ou de revolta, que tipo de situação, que tipo de pessoa eu vou atrair para mim? De uma forma ou de outra, eu vou estar atraindo para perto de mim pessoas que tenham esses mesmos sentimentos, de medo, de pessimismo, de revolta. Quando eu me formei na faculdade, em 2005, eu ganhei um anel de formatura dos meus pais. Muito bonito. Era um chuveirinho, aquelas coisas assim, chamativo que só. E eu disse assim, eu não vou usar isso aqui, porque o dia que eu usar isso aqui eu vou ser assaltada. Certo que vai chamar atenção. Então, a recém estava se formando, né, 20 e poucos anos, andava de ônibus para lá e para cá, não usava o anel. Algum tempo depois, já estava num outro trabalho e eu trabalhava já de carro. E era uma véspera de feriadão, uma quarta-feira. Estava nublado, frio, aquela cara de chuva, que ia chegar a chuva. E eu olhei o anel e disse, hoje eu vou usar. Está frio, nublado, ninguém vai assaltar hoje. Os bandidos nem vão sair para a rua com esse tempo. E eu trabalho de carro, eu não ando mais de ônibus, não tem mais perigo. Fui trabalhar bem feliz com um anel que eu não usava porque eu tinha medo. O que aconteceu nesse dia? A empresa foi assaltada. Eu e meus colegas fomos chaveados numa salinha. E o meu anel foi embora. Ah, quer dizer que eu atraí o assalto para todo mundo? Não, a gente estava na mesma frequência, na mesma sintonia. Eles também, por algum motivo, precisavam ser roubados. Mas eu pensei tanto naquilo, tanto que quando eu usasse o tal do anel, eu ia ser assaltada, que no dia que eu usei o anel, eu fui assaltada. 7 anos depois. Isso aconteceu. Da mesma forma, frequências de pessoas que se vitimizam ou que têm dependência emocional, elas vão atrair pessoas do mesmo jeito. Então, tu vê assim, mas aquele grupinho lá é o grupinho do queixume. Estão sempre reclamando, estão sempre se queixando, estão sempre com uma dor, estão sempre com um problema. E da mesma forma, tu atrai para perto de ti pessoas o quê? Ah, tu é carente emocional, tu atrai para ti pessoas que vão, de certa forma, se colocar acima, que te vão te subjugar, que te vão te sugar até o último momento, porque tu tem o desejo, não é o desejo, mas porque tu pensa que tu não tem valor, que tu não é valorizado, que tu não vale tanto, então tu vai encontrar alguém que justamente vai dizer isso para ti o tempo inteiro. Sem mim tu não é nada. Sem mim tu não consegue. E a pessoa fica naquela, eu não sou tão bom, eu não mereço tanto, fulano é melhor, Beltrano é melhor, então a grama do outro sempre é melhor que a minha. E eu atraio esse tipo de relação, esse tipo de circunstâncias e de experiências para a minha volta, de tanto que eu mentalizo e de tanto que eu vibro naquilo ali. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho frequência de equilíbrio, frequência de confiança, de autoestima, eu também vou atrair para mim pessoas que vão pensar igual. Então, se eu sei o meu valor, se eu me dou o que eu preciso, eu não vou estar perto de quem me joga para baixo. Ah, eu não fico perto do fulano, porque tudo para o fulano está ruim. Qualquer coisa que tu faz está ruim. Sabe aquela pessoa que tu diz, tu oferece um bolo, está ruim, eu queria pudim. Aí tu dá pudim, está muito doce. Eu queria suco, daí tu dá suco. Esse eu não gosto, eu queria refri. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca nada está bom, sempre está ruim. Até uma hora tu diz assim, deu. Se nada está bom, então tu acha alguém que aguente essa tua chatice, porque eu estou saindo fora. E às vezes a gente não se dá conta, muitas vezes, dessas relações que a gente cria, e a gente não se dá conta que, embora a gente se afaste daquela relação, a gente continua mantendo ela onde? No pensamento. Embora eu diga assim, eu não ando mais com o Bartô porque ele é um chato, toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar alguém, eu digo, ele é um chato, eu não ando mais com ele, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Então, no meu pensamento, eu continuo ainda alimentando aquela relação e aquele laço. Então, essa frequência nunca se desfaz. Porque toda oportunidade que eu tenho de lembrar daquilo lá, eu estou lembrando, e eu estou vibrando, e eu estou botando para fora. Portanto, quando a gente fala na lei de afinidade, semelhante atrai semelhante, as coisas acontecem em primeiro lugar dentro do nosso pensamento.
E aí a gente entra na força do pensamento. O pensamento, a doutrina espírita nos ensina que ele é um atributo do espírito. Só existe pensamento no espírito. E o que é pensamento? Pensamentos é o nosso mundo íntimo. É o mundo que vive aqui, que ninguém enxerga, né? Então, são os nossos desejos, são as nossas emoções, é a nossa memória, é a nossa consciência, é o nosso sentimento. Tudo isso é o nosso pensamento. Então, a gente está aqui agora, são 13h25. Daqui a pouco vocês podem pensar assim, acho que eu vou sair daqui, vontade de comer um bolo. Vou chegar em casa e vou fazer o bolo. Bolo de quê? De cenoura. Então, o que eu tenho em casa? Eu tenho farinha, tenho açúcar, tenho fermento. Não tenho cenoura e ovos, vou passar no mercado. Aí tu passa no mercado, tu compra as coisas, vai para casa, faz o bolo está bonito, cresce, cheirosinho, tu senta e come. Mas antes do bolo existir, ele passou pelo pensamento. Quando a gente quer fazer uma obra e a gente procura um arquiteto, um engenheiro, e tu diz, eu quero uma casa desse jeito. Ele tenta entender o teu pensamento, monta na cabeça dele, e aí ele vai para o papel para desenhar. Então, tudo acontece antes no nosso mundo de pensamento. Então, através do pensamento a gente cria, através do pensamento a gente irradia, através do pensamento é que a gente vai formar esses vínculos, é que a gente vai formar esses laços. E de acordo com o que a gente pensa, é o que a gente atrai. Sejam as experiências, sejam encarnados as nossas amizades, sejam desencarnados e sejam também os desafetos. Porque nem sempre um desencarnado, um obsessor que está do nosso lado, é alguém que numa outra existência foi um desafeto nosso. Às vezes é só alguém que viu em nós a chance de nos atucanar, porque a gente abriu a porta para ele entrar. Então, ali naquele quadrinho está escrito assim, a forma nada vale, o pensamento é tudo, que está lá no Evangelho. E a gente não se dá conta do quanto o nosso pensamento influencia no nosso dia a dia e naquilo que a gente faz. E não é à toa que Jesus usou a frase, orai e vigiai. Então, prece e vigia aquilo que tu pensa. Porque às vezes a gente não faz, mas a gente fica alimentando no pensamento e praticando a ação o tempo inteiro. Então, tem uma história que é antiga, mas eu não lembro agora de qual lugar que eu li ela, tá? Mas ela diz que tinha um sábio, né, que ele tinha vários dos seus discípulos ali, que andavam com ele e que eles queriam ser como ele. A gente quer aprender, a gente quer ser sábio, assim, conduzir as pessoas, ter serenidade e tudo mais. Daí o sábio deu uma série de lições para eles que eles tinham que seguir, e uma delas ele disse assim, uma das coisas que vocês têm que fazer é nunca se envolver com as mulheres. Nunca olhem para as mulheres, nunca toquem nas mulheres, nunca conversem com as mulheres, certo? Certo. Querem? Queremos, tá. Então, continuaram com o sábio. Um certo dia eles tinham que viajar e no meio da viagem eles tinham um rio para atravessar. Quando eles chegaram perto do rio, tinha lá uma moça muito bonita, à beira do rio. E ela olhava para o rio e não saía, e ali não fazia nada. Então, os rapazes, né, junto com o mestre, viram a moça, bem bonitona, e o que eles fizeram? Já baixaram a cabeça. Não podemos olhar, não podemos conversar, não podemos tocar, né? Nem olha para a mulher. E o mestre foi até ela. E ele disse, posso lhe ser útil? E ela disse, eu preciso atravessar. Mas eu estou com medo de entrar na água porque eu não sei nadar. E o mestre diz, não tem problema, eu te auxilio na travessia. Se precisar, se ficar fundo, eu te carrego. E os meninos assim, olha o que o cara está fazendo, diz que não é nem para a gente conversar, não é para a gente olhar, tocar, e vai pegar ela no colo e vai atravessar. E ele disse, não, mas então está errado, está errado. E assim acontece. Ele atravessa com a moça, em determinado momento ele tem que pegar ela no colo, né, e atravessar ela até o outro lado. Chega na outra margem, ele bota ela no chão, e ela agradece, né, muito obrigada, e ele vai em paz. E segue o caminho. E os rapazes estão aqui, mas gente, não, ele vai ter que falar alguma coisa. Como é que ele vai se explicar disso que ele fez? E assim vai, passa um dia, o mestre não diz nada. E eles aqui, mas tu viu? Mas ele fez assim, ele fez assado. Ele vai ter que falar alguma coisa. Passou 2 dias e nada, passou 3 dias e nada. No 4º dia eles não aguentavam mais, porque ele não comentava o assunto. E aí um deles disse, mestre, a gente quer falar uma coisa. E ele, pode falar.
Tal dia lá, tu disse que a gente não pode olhar para as mulheres, não pode conversar com as mulheres, não pode tocar com as mulheres, não é para ter envolvimento nenhum com as mulheres. E o senhor pegou a jovem lá e atravessou ela no rio? Como é que o senhor explica isso? E aí ele olhou para eles e disse assim, é verdade, há 4 dias eu peguei ela e auxiliei a atravessar o rio. E há 4 dias vocês continuam segurando ela no colo. Isso é nós. Às vezes faz 15 anos que aconteceu a briga. E faz 15 anos que a gente está nutrindo aquilo dentro de nós. E a gente não consegue se libertar. E a gente não se dá conta que isso são esses laços invisíveis que nos conectam a relações complicadas. Que são essas coisas que a gente vai alimentando no nosso dia a dia, que molda o nosso mundo interior e que vai nos moldar também. Que vai fazer com que fique em nós muito mais saliente as paixões ruins do que as coisas boas, né? Então, não é o pensamento ocasional. Naquele momento em que aquilo aconteceu, minha vontade era de voar no pescoço, mas eu não fiz. E agora fulano, não, agora a minha raiva já passou, agora estou bem. Não é aquele momento ocasional que é o problema, mas sim o padrão que a gente sustenta. E por quanto tempo tu sustenta. É isso que a gente fica mantendo no pensamento que vai nos vincular. É isso que vai fazer com que a gente atraia esses obsessores, sejam encarnados ou desencarnados. Que a obsessão existe entre nós também. Né? Como no caso, lá no início, quando eu falei dos ciúmes. Né? Num casal, seja da mulher, ou seja do homem, ou seja até mesmo os ciúmes da mãe com o filho, ou do pai com a filha, enfim. Né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente vai alimentando, que vai fazer com que a gente estabeleça essas conexões e que atraia essas situações para perto de nós. Então, a gente vai ver que são as emoções, né, que é o que explode naquele primeiro momento, a raiva, os ciúmes, né, aquele ímpeto, que se a gente alimenta no nosso dia a dia, na nossa vida, é o que vai fortalecer esses laços. Então, o pensamento criou, a emoção, ela fortalece naquele momento que ela vai fazer com que o pensamento continue criando e se fortalecendo cada vez mais. Então, o que são esses laços invisíveis que nos prendem? A mágoa, a raiva, a culpa, apego. E a gente pensa que apego é amor. Mas eu não posso viver sem o fulano. A minha vida não tem sentido sem o fulano. É quando a gente não enxerga que nós fomos criados individuais. A gente não precisa do outro necessariamente estar colado, grudado. Ninguém tem uma parte faltante. A doutrina espírita nos explica que não existem almas gêmeas, porque senão a gente teria sido criado só um pedaço, e a gente é criado inteiro. Temos a nossa individualidade. Nós temos a vida de relação, uma vida de sociedade, em que nesse mundo inteiro a gente escolhe um parceiro, e a gente tem um que vive conosco, que nos ajuda, que nos auxilia, que caminha com a gente. Mas não necessariamente que essa pessoa vai viver grudada com nós. Por quê? Porque no momento em que acontece o desencarne, os dois seguem o seu caminho. Pode ser que numa próxima a gente resolva vir junto de novo? Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente tem que ter isso claro na nossa mente, porque senão vira apego. Porque quando acontece a separação, eu viro uma pessoa depressiva, eu viro uma pessoa chorosa, eu vivo uma pessoa resmunguenta. Ah, mas fulano só fala nisso, não consegue sair daquele negócio. Já acabou o relacionamento faz 10 anos e ele ainda não se libertou daquilo, né? E aí a raiva, né? A raiva a gente diz que é um copinho de veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Aí todo dia tu toma um golinho e tu fica alimentando. Tem uma raiva do fulano, tem uma raiva do Beltrano, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E todo dia tu bebe e espera que ele morra. Buda vai dizer assim, a raiva é um pedaço de brasa quente que tu segura e tu espera que o outro se queime. O que isso quer dizer? Que só faz mal para nós. Porque o outro, às vezes, está vivendo a vida dele muito bem, obrigado, ele não está nem aí para a tua raiva. E quem está todo ruim, espantando boas pessoas, bons momentos do teu lado, é tu. E a mágoa não foge disso.
A mágoa é aquele sentimento, a mágoa vem de mácula, do latim, que significa mancha, um hematoma que cresce e aumenta com o tempo. Então, a mágoa, às vezes a gente fala em termos técnicos e não entende. Eu vou fazer uma metáfora. Vou trazer uma metáfora que vocês vão conseguir entender bem o que é a mágoa. Imagina que vocês receberam a visita de uma tia de vocês. E a tia mora longe, tá? Vamos fazer de conta que ela mora lá em São José dos Ausentes. E quando a tia veio visitar vocês, ela trouxe um potinho bem bonito, sabe aquele Tupperware bem bonitão, tá na moda? Com o doce que vocês mais gostam. Se fosse no meu caso, ela ia trazer quindim, tá? Então, eu trouxe o doce que vocês gostam. Comeram o doce, a tia foi embora e ela disse, depois que tu comer, quando tu for me visitar, tu leva o pote, tá? Tá bom. Ah, agora chegou o inverno, vou aonde? Visitar a tia, lá em São José dos Ausentes. Como é que eu vou? De ônibus, vou de Ouro e Prata, vou pegar lá na rodoviária. Aí tu te programou, pegou o pote bonito, botou na mochila, foi lá na rodoviária pegar o ônibus. Bem cedinho vai sair o ônibus, 8 horas. Chegou cedo na rodoviária. Vou tomar um café. Tu e todo mundo que entrou no ônibus também está tomando aquele café lá nos bar da rodoviária. Beleza, deu 8 horas, o ônibus vai partir. Todo mundo entrou no ônibus. Estamos indo. 101, na BR. Lá pelas tantas, tu está no meio do ônibus, no corredor. Tu vê que o passageiro lá da primeira fila levantou. E o cara está vindo meio branco. E ele não está bem. E tu está vendo que ele está vindo aqui. E daqui a pouco ele está com a mão aqui. E ele vem vindo. E quando ele chega na tua poltrona, ele despeja todo o café da rodoviária. Aí tu olha e diz, não é possível. O ônibus para, lá no posto de gasolina, para a galera descer, limpar o ônibus, todo mundo se limpar, tirar aquela nojeira. O que tu faz? Se eu contar, ninguém vai acreditar. Vou pegar esse pote da minha tia, vou recolher o vômito. Aí tu começa, ó, o guisado, a pastelina, o tempero verde, o ovo cozido, a mortadela, o queijo, o café, e começa a botar tudo ali para dentro. Tapa o pote, bota na mochila. Chega lá em São José dos Ausentes. Tu nem sabe, tia, o que me aconteceu. O quê? Tal coisa. Não acredito. Verdade, está aqui o pote. Relaxado, bota isso fora, que fedor nisso daí, eu nem quero mais esse pote, joga isso no lixo. Não vou jogar, não. Quando eu voltar para Canoas, ninguém vai acreditar. Tampa o pote, bota na mochila, volta para Canoas. E toda vez que tu vai no encontro com teus amigos, tu nem sabe o que me aconteceu quando eu fui visitar minha tia em junho. O quê? Vomitaram em mim? Olha aqui o pote. Mas bota isso fora, o que tu quer carregando o vômito dos outros, relaxado? Não, porque se eu contar, ninguém acredita. Tapa o pote. E bota na mochila. Tá lá no trabalho, tu nem sabe o que me aconteceu quando eu fui visitar minha tia. Não acredito. Tá aqui o pote. Abre o pote. Toda vez que tu abre esse pote de vômito dos outros, tá mais cheiroso ou menos cheiroso? Tá cada vez pior, né? Por isso a mágoa, um hematoma que cresce com o tempo. E aí a gente não se dá conta que a mágoa é esse pote de vômito que a gente carrega e que não é nosso, é do outro. Por isso que a gente diz, por que tu carrega o lixo dos outros? Né? Então a mágoa é isso. Então quando vocês se sentirem magoados com algo, tenta se livrar disso quanto antes e lembra desse pote, porque o pote bonito e limpo somos nós. E o vômito é dos outros. E a gente não tem que carregar. Porque tudo isso vai criando esses laços invisíveis que nos deixam depressivo e que façam que a gente gere conexões com espíritos também depressivos. Então, o pensamento alimenta o sentimento e forma esses laços invisíveis. E aí, nisso tudo a gente vai ver que nesse processo da mágoa, no processo da raiva, na culpa, quando eu me vitimizo, eu não sou digno, eu não mereço, eu sou culpado, né? Tudo isso está por trás da nossa responsabilidade. Quando eu me responsabilizo por aquilo que eu faço, pelas conexões que eu estabeleço, eu começo a me libertar. E a doutrina espírita diz que a gente não é vítima inocente de nada. Tudo o que nos acontece de bom ou de ruim tem a ver com as nossas escolhas.
tem a ver com aquilo que nós fazemos de nós mesmos, né? E aí tem muita gente que diz assim, eu não gosto da doutrina espírita porque vocês dizem que tudo é minha culpa. Eu disse, culpa não, responsabilidade. Mas nunca é o outro. Não, não é o outro, está comigo, né? Então, quando a gente entende que nós estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito, a gente vai perceber que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, tem um motivo de acontecer. Mas eu não fiz nada para o fulano me trair. Eu sempre fui legal, eu sempre fui honesta e ele me traiu. Que bom que tu não fez nada. Se tu fez um exame de consciência sério e tu viu que realmente tu não deu causa para que aquilo acontecesse, agradece. Porque nesse momento, sim, nesse momento agora, tu foi a vítima. E ele vai ter que responder mais tarde. Só que o que te acontece agora é reflexo de algo que está lá atrás e que tu não lembra. E agradece que tu não lembra. Porque se a gente lembra, a gente fica tranquilo. Eu estou recuperando aquilo lá que eu fiz. E aí não tem mérito. Porque o mérito está justamente a gente não lembrar e suportar aquilo ali. E vencer. Com fé, com a certeza de que a gente está nos acertando com a lei divina. Por quê? Porque uma pessoa que sempre é virtuosa, que sempre é boa, ela não tem por que receber só coisas ruins, só castigo, vamos dizer assim, punições, más situações, más companhias. Se a gente está passando nesse momento, por um momento difícil, por um processo difícil, seja ele a obsessão, ou seja em casa, com familiar, com colega, no trabalho, com o vizinho, com o filho, com o pai, se não tem explicação agora, ela está lá atrás. É isso que a lei de causa e efeito vem nos mostrar. Tudo o que acontece agora, o efeito de agora, ele tem uma causa inteligente. Se não está aqui, está numa existência anterior. E diante de tudo isso, a gente tem sempre livre-arbítrio. Porque quando nós escolhemos magoar alguém, trair alguém, prejudicar alguém, ninguém nos impediu. Deus não veio na tua frente se materializar, ou o teu espírito protetor e disse, não faz. Ele te deixou livre para fazer. Então, agora o outro, na ideia dele, de vingança, ele é livre para fazer. Mas todos sujeitos a causa e efeito, porque um dia a gente tem que reparar. Então, se hoje a gente é a vítima, graças a Deus, não sou eu. Estou me livrando, estou pagando. E aí a gente começa a mudar padrão vibratório, a gente começa a mudar a forma que a gente pensa. Então, e nisso aí é a possibilidade de mudança. Eu começo a mudar como eu penso. Bom, se está acontecendo, se Deus está permitindo que eu passe por essa experiência difícil e dolorosa, é necessário. Em algum momento, eu infringi a lei, em algum momento eu transgredi a lei e eu preciso me ajustar. E a gente, então, sempre pode alterar a nossa sintonia. E assim a gente muda a frequência, a gente muda como a gente pensa, a gente muda como a gente age, como a gente lida diante das situações que nos apresentam. Então, esses laços, né, quando a gente não reconhece e a gente vive na vitimização, na culpa, no botar para o outro o que acontece, eles aumentam a ansiedade, aumentam o nosso mau humor, nos causam a depressão, fazem com que a gente fique isolado, não queira fazer nada. Então, é importante que a gente reconheça isso. E eu não preciso dizer para o outro, não preciso reconhecer para o outro. Eu posso reconhecer para mim mesmo. E dizer, meu Deus, como é difícil, eu não tenho paciência, me ajuda. Meu Deus, eu não gosto de fulano, mas me ajuda a não desejar o mal, pelo menos. E aí a gente começa a mudar e ver que ao nosso redor as coisas começam a mudar também. Então, ainda que haja a influência externa, quando a gente está falando da obsessão, né, como foi lido ali na questão 459, influem os espíritos no nosso livre-arbítrio, na nossa vida, muito mais do que vocês pensam, porque frequentemente são eles quem vos dirigem. E os espíritos podem nos dirigir tanto para o mal quanto para o bem, depende da frequência que a gente estabelece. Os bons sempre vão nos inspirar para o bem. O mal, ele quer cercear o nosso livre-arbítrio e exercer domínio. Mas
A resposta que a gente vai dar diante de uma situação, ela é sempre nossa. É sempre eu. E a gente tende a botar que a resposta, que a culpa é do outro. Eu respondi daquele jeito para o Marcelo, mas também ele me falou tal coisa. Aquele dia eu agi de tal jeito, mas a fulana também, ela fez tal coisa. Sempre a gente tenta suavizar o que a gente faz, botando a culpa no outro. Então, para dar tempo. Para a gente conseguir, então, encaminhando para o final, né? Qual é que é o caminho, então, para a gente conseguir se libertar, para que a gente consiga estabelecer equilíbrio, conseguir soltar essas amarras, desfazer esses laços invisíveis que nos prendem, que são esses sentimentos ruins. Primeira coisa é reconhecer. Reconhecer em nós, reconhecer situações, conseguir ver que às vezes está em mim aquele sentimento ruim ainda. E aí, quando eu reconheço isso, eu começo a ter autonomia sobre mim mesmo. Pode vir uma influência externa, seja ela encarnado ou desencarnado. Mas eu consciente do que eu sou, do que eu carrego, eu tenho condições de dizer, dessa vez não. Eu não vou ceder. Então, é por isso que a gente precisa ter vigilância de pensamento. Orai e vigiai. Então, não basta eu não fazer algo. O simples fato de eu pensar naquele algo já é mal, já é ruim. E isso Kardec coloca na questão 641, quando ele vai perguntar aos espíritos. Desejar o mal e não fazer é tão ruim quanto? E eles vão dizer, se tu desejou e não fez por falta de oportunidade, sim. Agora, tu desejou e tu não fez porque tu resistiu, aí é virtude. Porque a gente vai pensar mal. A gente vai pensar em querer esganar o outro, querer fazer alguma coisa porque o outro nos atingiu, nos feriu, nos magoou, nos traiu. Mas eu tenho o livre-arbítrio de dizer, não, eu não vou responder igual, porque esse vômito não é meu. Esse pote eu boto fora. Isso é vigiar os pensamentos, é a gente ter certeza do nosso livre-arbítrio, é a nossa reforma íntima, é quando eu começo devagarinho a expurgar as más paixões e transformar em boas, né? E o hábito da prece. Porque sozinho é difícil. A gente sabe que é difícil. E muitas vezes a gente pede, meu Deus, me ajuda. E a prece, no momento que a gente está mergulhado na mágoa, na tristeza, no rancor, na saudade, na brabeza, que a gente está irritado, nem sai a prece. Mas que a gente consiga pelo menos botar no pensamento assim, Deus me ajuda porque está difícil. Isso já é uma prece. E Santo Agostinho, no capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis, lá no item 23, ele vai dizer assim, numa metáfora. A prece é o orvalho divino que destrói o excesso, o calor das paixões. Uma metáfora tão bonita quando a gente pensar num verão quente, de manhã cedo, quando tem aquele orvalho molhadinho na grama e ela parece até mais verdinha. E ela dá aquela respirada. Pensar que a prece é isso. Quando a gente leva o pensamento e pede ajuda. E aí aquele momento de euforia que a gente está, aquele topor que a gente está passando, ele passa. Que a gente peça com sinceridade, com o coração, me ajuda, porque está difícil. E o exercício do perdão, talvez o mais difícil de todos. Porque a maioria pensa que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Quem esquece, às vezes está com algum problema cognitivo, está com Alzheimer, ou tem fraca memória. É difícil a gente esquecer quem nos magoou, quem nos traiu, quem fez algo de ruim para nós. O perdão que Jesus coloca para nós é a gente lembrar o que foi feito, sem sentir raiva, sem desejo de vingança, que é também uma das formas da obsessão. Eu quero me vingar do que tu me fez. Eu não aceito que eu morri e que tu está com outro. Eu vou me vingar de vocês dois. Então, perdoar é eu lembro, eu sei o que foi feito, mas isso não me magoa mais. Isso não me machuca mais. Esse potinho eu joguei fora. Isso é o perdão. E aí, quando eu já estou um pouquinho melhor, né, eu consigo orar por aquela pessoa que fez o mal para mim. Porque um dia ela vai ter que reparar. E como que vai ser essa reparação, a gente não sabe. Às vezes ela é bem dolorida. E a gente escuta muito isso quando a gente está na reunião mediúnica.
que o Espírito vem e diz, eu preciso voltar. Não, mas vai ser bom, tu vai ter uma nova chance. Não, tu não sabe o que eu fiz para essa mulher. E eu tenho medo. Então, que a gente tenha essa capacidade, né, de atuar o pensamento, né, de pedir, dizer, olha, eu não quero nem te desejar o mal. Por enquanto, eu não consigo te desejar o bem, mas eu não quero te desejar o mal. E pedir para Deus, pedir ajuda do Espírito Protetor, que está sempre conosco. E lembrar dessa metáfora tão bonita de Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que destrói o calor das paixões, né? E aí, com tudo isso que a gente faz, a gente está praticando o bem, né? A gente está se mudando, a gente está fazendo a reforma íntima, a gente está se modificando, a gente está se melhorando, e através do nosso exemplo, daquilo de bom que a gente faz, a gente contamina os que estão à nossa volta. Se os maus exemplos, e a gente vê, às vezes, uma família desregulada, desorganizada, às vezes tu vê que as crianças seguem aquele caminho, imagina num lugar em que tu é equilibrado, sadio, firme, bons exemplos, né? Conversa edificante, conversa elevada, tu vai fazer com os que estão à tua volta também começam a seguir o teu exemplo, senão eles vão se retirar, porque tu não suporta aquela sintonia, porque a sintonia está mais abaixo. Então, eu encerro com uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, em que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no capítulo 6, o Consolador Prometido, o Cristo Consolador, Jesus vai dizer que, acima de tudo, reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e sacudir as ondas. Então, Deus, ele é bom e justo sempre. Se a gente passa pelos tormentos da obsessão, se a gente passa pelas dificuldades da vida, alguma coisa a gente precisa aprender. Então, que a gente não fique se questionando por que comigo, por que eu, mas que a gente entenda que Deus é bom, é justo, conhecer essa verdade e saber, se eu sofro, é porque eu preciso, é porque em algum momento eu desviei o caminho. E isso vai servir para mim a reparação, para o meu retorno a esse caminho, ao caminho do bem. Como diz o Espírito de Verdade, nesse mesmo capítulo, ao caminho reto que conduz ao meu Pai. Desejo a todos vocês uma excelente tarde, um bom final, né, finalzinho de semana, já quinta-feira, e que vocês tenham um bom retorno aos lares de vocês. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, que assim seja.